Boa noite, meu nome é Pamela e eu falo em nome da equipe sobre o trabalho de laboratório de gestão. O nosso trabalho abordava o planejamento estratégico pessoal e a gente precisava fazer uma entrevista com um líder ou com um gestor para falar sobre o assunto, como ele teria que contar a sua experiência, né? E a gente entrevistou o Jefferson Luiz Dick, que há 4 anos e 6 meses é gestor do projeto de monitoramento das praias da Bacia de Santos. Né? Ele coordena uma equipe de 25 colaboradores. Ele detalhou alguns itens que ele precisa melhorar, alguns itens que ele se considera ótimo, né? Mas como ele faz esse planejamento, ele contou pra gente através da pesquisa, como ele consegue motivar e acompanhar esses colaboradores, né? Através do planejamento e da entrevista, ele nos detalhou tudo isso. Uma das grandes dificuldades dele é a motivação entre o grupo. Ele percebeu que muitos pensam em benefício próprio e não da equipe e do trabalho como um todo. Isso é uma das grandes dificuldades que ele tem notado na equipe. Ele nos contou também que ele costuma traçar um planejamento pessoal para ele nortear onde deve chegar, não um caminho em si, mas o objetivo que ele precisa atingir, para ele poder potencializar isso nos colaboradores, motivar e traçar as metas e as estratégias para chegar a esse objetivo. Com essa entrevista e com todo esse trabalho, com o estudo que tivemos que fazer para fazer esse planejamento, para detalhar todos esses itens, nós entendemos que o planejamento é uma ferramenta de gestão que faz com que a empresa consiga prever oportunidades, ameaças e também para definir o rumo das atividades a serem realizadas. Então, o planejamento serve para isso. Ele é um plano de vida, que é o planejamento pessoal, estratégico pessoal. Ele é um plano de vida que vai surgir a partir de uma autoanálise, né, sincera de todas as nossas fraquezas, nossas forças, né? E a partir disso, esse planejamento vai gerar ações, que elas vão ser alinhadas com as minhas realizações no âmbito pessoal e com meus objetivos, o que eu necessito, o que eu quero atingir, para poder chegar com êxito. O planejamento ele alinha algumas atitudes que a gente deve cumprir para que a gente chegue a esse êxito. Na análise detalhada do entrevistado, teve as forças e as fraquezas, né? Ele detalhou as forças dele, a paciência, o respeito aos colegas, o foco, a determinação, a humildade, a honestidade e o conhecedor das atividades que ele exerce. Isso foi as forças que ele acha que está ok. Agora, que oportunidades existem para aproveitar essas forças que ele tem e alcançar os objetivos? O incremento de atividades que a unidade de estabilização de animais marinhos pode desempenhar, aprimoramento na capacidade das relações interpessoais, o gerenciamento de grupo, né? E tem as ameaças também. As ameaças e o que ele precisa melhorar também, né? Quais são os pontos a serem melhorados, que ele consegue melhorar? A flexibilidade, ele é muito flexível, ele não consegue ser incisivo em determinados casos e ele tem uma dificuldade imensa de separar casa e trabalho. Na entrevista ele justificou porque ele e a esposa trabalham juntos, então muitas das vezes ele leva o trabalho para casa e acaba extrapolando esse ambiente. Né? O que ele precisa eliminar é a indecisão, a ansiedade, e isso é um fator que ele gostaria de eliminar desse âmbito dele.
Diante dos itens analisados e expostos para análise, a gente entende que alguns fatos com planejamento estratégico pessoal, que de fato ele levou a conhecimento nessa entrevista, ele pode melhorar os itens que ele precisa melhorar, ele pode potencializar as forças dele, né? E assim ter mais sucesso nas atividades. Um desses itens que ele pode melhorar seria uma auditoria do tempo. No caso, ali ele relatou que ele tem muita dificuldade de separar a casa e o trabalho, por trabalhar com a esposa. Então, na auditoria do tempo, uma planilha que ele possa detalhar a quantidade de tempo que ele exerce durante determinada tarefa, até mesmo que ele impõe aos seus colaboradores. Diante de tudo isso, ele potencializando, determinando um período de hora para essa tarefa, determinada tarefa, ele vai conseguir coordenar, administrar o tempo que ele exerce para determinada tarefa e assim também o seu colaborador. Se a tarefa a missão foi cumprida com sucesso, dentro daquele determinado tempo, quanto tempo o colaborador está administrando para determinada tarefa e até ele mesmo próprio, com um planejamento estratégico pessoal, ele consegue, nessa planilha, nessa auditoria do tempo, organizar o tempo dele durante as 24 horas do dia e durante a semana toda. Né? Com essa auditoria, ele vai conseguir se planejar e executar as atividades. Assim, ali também ele consegue analisar se ele está executando todas elas, se ele está conseguindo administrar. E com esse planejamento, ele vai saber se ele está no caminho certo e se ele vai conseguir atingir o objetivo. Então, esse foi o nosso trabalho de laboratório de gestão. Nós tentamos ao máximo comentar e conversar com a nossa equipe e espero que ter atingido o resultado ou aquilo que almejamos. Uma boa noite e até breve.